Mais uma vez, o software não é preparado, por isso, aos comentaristas, que demora-se mais aqui do que demora-se mais na Europa. Em relação ao impedimento, traça-se linha, já tem software lá que não precisa traçar linha. Você congela a imagem com GPS, você gira. Por cima você sabe se está impedido ou não. Aqui ainda tem que traçar linha, e o pior não é traçar linha, é você mexer no monitor para colocar a bola no exato momento que ela toca no pé. Porque antigamente se falava a hora que ela saía. Sai do pé, agora é no por ponto de incrível contato. que pareça, você colocar no contato e na saída, isso é milésimo de segundo. É um frame mas muito é uma imagem que muda. Exatamente. Que muda do impedido para não impedido. Exatamente. Então, quando você tem isso, que o sistema faz, você não tem o que discutir, ó, o sistema fez. E aí não dá nem para discutir com quem está monitorando ali. Ah, você pode monitorar errado. É que nem aquele aparelho que sai no relógio, gol, não gol. Sai o gol lá, o árbitro mostra, ó, tá pitando, falou que foi gol. Você vai reclamar? Não adianta falar comigo, já bateu, segue o jogo. Exatamente. Então, quanto mais você tiver um software de alta qualidade, menor o índice de reclamação e de dúvida. Então, falta investimento nisso e que ninguém fala. Continuam batendo só na arbitragem. Então, eu diria que, aproveitando que essa pergunta provavelmente deve vir lá no fim, sobre VAR, sou totalmente favorável, mais uma ferramenta que ajuda o árbitro, porém tem essas restrições. O software tem que ser específico para arbitragem, imagens técnicas para definições técnicas do jogo. Exatamente. Software com melhor qualidade para linhas, com melhor frame de resolução e linhas para, do ponto de vista definição de impedimento, não impedimento, com melhor qualidade de imagem. Definir o perfil de pessoas que deverão ser recrutadas para trabalhar no VAR. Inclusive, o técnico de imagem, ele tem que conhecer a arbitragem. Exatamente. Ele tem que fazer o curso de árbitro. Como que eu peço um tipo de lance para ele? Ó, quero dar um cartão amarelo, definir se é cartão amarelo por uma falta tática, uma situação... impedir ataque promissor ou um cartão vermelho por impedir uma situação clara de gol. O cara não sabe o que é. Não vai saber ele vai me ajudar com uma imagem melhor? Exatamente. Então, se ele conhecer isso, também o básico, ele vai me buscar a imagem melhor. Já ajuda então, muito mais. É aquele negócio, a gente vai fazendo, e não se busca melhorar, e aí a batida vai em cima da gente. Eu também sou muito Mas os caras trabalham. Eu vi isso daí lá no dia a dia. Trabalham. Eu fui muitos cursos da CBF, da Federação do VAR, fiz muitos. E realmente a instrução é passada, é tentada. Só que realmente é o que você falou. Às vezes as pessoas não colaboram e o nosso sistema também não é tão bom. Abad, na sua carreira tivemos assim algumas coisas muito bacanas e também teve um fato muito chato, muito lamentável que aconteceu num jogo que você estava, foi no São Paulo e São Caetano, onde um jogador, Serginho do São Caetano, um zagueiro, um lateral, se não me engano, veio a falecer ali, perto de você ali, inclusive, e você participou de todo aquele processo, aquela situação complicada, aquela situação chata. Queria que você falasse um pouquinho só desse dia aí, de como foi, como que foi ali de repente, porque vocês tiveram que voltar para terminar esse jogo num outro dia, o restinho do jogo que faltava, acho que coisa de 35 minutos que faltava. 30 minutos. Isso, e aí como é que foi o clima desse jogo depois? Quero que você conte desde o começo ali, quando ele caiu ali, e qual foi a primeira reação, e se vocês sentiram que de repente ele já não tinha mais vida ali. Conta essa história pra gente. O jogo, naquela época, o time do São Caetano era um time de altíssimo nível, né? Chegando em todas as finais e os jogadores ótimos. E um jogo bastante disputado. E o lance começa... E ele tinha acabado de passar por mim, inclusive. Ele tinha feito uma jogada no ataque. Na volta, tem um ataque do São Paulo pela esquerda. E 2 jogadores se enroscam e eu estou na diagonal aberta. E quando ele se enrosca, eu dou uma dura e tem algumas coisas, assim, celestiais, assim, que são meio inexplicáveis. Eu começo a correr, o dia que você assistiu o lance, você presta atenção nisso. Eu tô dando a dura nos caras, mas eu viro de costa para eles,
como se eu estivesse fazendo um deslocamento de costas em direção a eles. E quando eu faço esse deslocamento, porque eu nunca fiz isso na minha carreira, o meu campo visual vê alguém caído. Aí, quando eu olho, assim, eu percebo o Serginho caído e acho que é o grafite. Não lembro se era o Anderson ou... Não, ele tropeçou na perna do grafite. Ou o Silvio Luiz, goleiro, com a mão na boca dele. Eu falei, será que ele está tendo uma convulsão, um ataque epilético, alguma coisa do tipo, né? E aí, de lá, eu já chamo o corpo médico do São Caetano, que já entra correndo. E aí, eles estão ali. Quando eu me aproximei, eu vi que ele estava com uma parada cardiorrespiratória, tanto é que eles começam a fazer a massagem cardíaca. Sim. Num determinado momento, o olho dele tem uma movimentação, que é o momento que eu saio correndo, porque o doutor Sanches estava do lado de fora aguardando. Isso foi muito rápido, 15 segundos, 20, menos de 20 segundos. Eu corro em direção ao doutor Sanches, já peço para ele entrar para ajudar e vou em direção ao quarto árbitro, que acho que era o Pradinho, se eu não me engano, e falo para ele, chama a ambulância que está complicada a situação. A gente não tinha certeza de nada, a gente estava falecido ou não. Percebi que era uma situação complicada ali. E aí chama a ambulância demorou um pouco, mas entra, e aí tem aquela cena de todo mundo fazendo aquela massagem cardíaca, quase dando um soco ali para tentar voltar, né? E ali teve uma dúvida, o que fazer, porque não tinha no regulamento. Eu sempre fui um papa regulamento. Sempre lia tudo de regulamento, estava sempre na ponta dos casos, porque a qualquer momento acontece alguma coisa, você tem que saber, porque você sabe que em jogos de televisão, principalmente, a resposta sua tem que ser imediata, porque senão você cria problema, porque o que você falar ali no microfone vão te cobrar lá na frente, né? Exatamente. E não se falava nada desse assunto. Tinha iluminação, tinha invasão, tinha coisa, mas não se falava no caso de uma morte de um jogador, alguma coisa. E eu sempre, vamos aguardar, tal, que o jogador eu preciso de uma notícia para definição. E, de um lado, os caras falavam, mas meu time não tem condição, tal. Eu falei, não, vamos analisar o que vai ser feito. E, do outro lado, tentando jogar para a gente, o que vocês fizerem aí, tá tudo certo, tal. E aquela pressão, vai continuar? Não vai, não vai. Até quando o presidente do São Caetano volta para o campo e eu vou em direção a ele e pergunto, presidente, qual que é a situação do atleta? Porque, por exemplo, se chega lá e fala que ele sobreviveu, podia ser até um incentivo para os jogadores, vamos jogar tal, para homenageá-lo, que ele alguma coisa do tipo. Ou então, não vamos jogar, marca para outra data, tem que ter, nesse momento, você tem que ter esse jogo de cintura e consenso e ter uma análise de como está a situação e a reação dos jogadores, né? E ali eu ia pescando um monte de informação, que nem o grafite estava sem condições, porque foi no pé dele que tropeçou, os jogadores de São Caetano totalmente abalados, o volante do São Paulo tinham comentado lá que o pai dele tinha morrido na frente dele da mesma forma, tentando lembrar o nome dele. Outro dia ele foi, inclusive, no boleiro lá, não que era Mendim, depois foi pro Atlético, tô com o nome dele na ponta da língua, foi pro Atlético Mineiro depois. Ele também estava sem condição, mas quando o presidente falou, a situação é muito complicada. Só que ele falava isso, mas o olho dele estava falando que o cara estava morto. E eu consegui ler isso no olho dele. Ele não queria dar notícia, porque ainda entrou com vida lá e depois que veio a falecer. Aí eu chamei os dois capitães, que eram os dois goleiros, perguntei para os dois como era a situação de cada um. O Silvio Luiz falou, minha equipe não tem condição. O do São Paulo falou assim, o que vocês resolverem está certo, mas sempre naquela jogada dele, né? Resolver tá certo para depois criar polêmica lá fora, né? Aí eu falei assim, não, independente do que vocês estão passando, só queria... E aí eu já disse, tem 2, 3 jogadores do São Paulo que também estão abalados psicologicamente, que eu já conversei com eles. E a partir de agora a responsabilidade é minha, o jogo está suspenso, não há nada que fale no regulamento. O que tem próximo fala que esse jogo seria marcado no mesmo horário no dia seguinte. Então, jogo 8 horas ou 9 horas, começa amanhã 9 horas. Mas isso provavelmente vai ser decidido na CBF amanhã. Então, vocês vão receber a informação. E suspendemos o jogo, vai para a CBF cancelou, veio o falecimento e marcou para uma semana depois.
Mas poucas pessoas sabem que eu tinha um preparo psicológico para isso. Eu posso até não ser o melhor árbitro do Brasil, técnico, disciplinar, essas coisas. Mas para isso eu tinha um preparo psicológico. Porque, primeiro, eu vinha trabalhando na área de segurança, já tinha participado, acompanhado algumas operações policiais, já tinha visto gente morrer na minha frente, nunca tinha me abalado. E o meu sogro estava doente também, então eu já vinha ficando muitos dias com ele no hospital, e ele veio falecer um dia depois do Serginho, inclusive, falecimento dele, poucas pessoas sabem disso. Então, quando você está, né, numa situação dessa, você tem espiritualmente, você está se preparando para algo mais complicado que vai acontecer. Então, por isso que eu mantive a calma durante o tempo todo e consegui raciocinar nas tomadas de decisões. Fomos elogiados pelo presidente da federação, inclusive fomos até convidados para almoçar com ele no dia seguinte, pelos atos que nós tivemos, a rapidez para chamar o socorro imediato, não causamos nenhum problema para atendimento, porque se a gente tivesse tomado alguma atitude ali que viesse a dificultar o atendimento, a gente seria massacrado, tinha acabado a carreira, e a federação, a CBF também. É uma pena que a gente não tenha conseguido salvar a vida de um ser humano. Uma pena. Era uma pessoa do bem. Mas tudo que nós pudemos fazer, nós fizemos. Tanto é que no dia seguinte, numa entrevista na Sônia Abrão, eu até comparei, falei assim, se acontecesse comigo, eu queria até que fosse dentro do campo, porque com 38 segundos, com 20 segundos já tinha um médico, um massagista, com 30 segundos já tinha 2 médicos, com 40 segundos tinha ambulância. Na minha casa, se eu ligar no SAMU ou ligar no hospital, é 3 minutos para atender. Exatamente. Com 3 minutos, o cara já está sendo transportado para o hospital já. Exatamente. Então, do ponto de vista de tempo de atendimento, foi muito rápido. Foi rápido. E foi marcado para a semana seguinte. Tinha que seguir todo o protocolo, inclusive os caras falaram assim, mas você vai fazer a substituição? Eu falei, eu tenho que começar o jogo de onde parou. Exatamente. Vai sair Serginho, vai entrar alguém. Exatamente. E foi um silêncio, assim, constrangedor, aquilo que eu sentia naquele dia, e não só eu, todo mundo que estava lá, aquele 1 minuto de silêncio, foi 1 minuto de silêncio mais silencioso de toda a minha carreira. Mas a gente sabia também, a gente se preparou, falou assim, ó, esse jogo vai ser de altíssima intensidade. Tanto é que nós fizemos um trabalho de aquecimento como se estivesse apitando. Nós fizemos um trabalho muito intenso. E a gente percebia os 2 times em meio campo já fazendo bola em jogo. O jogo, para você ter ideia, em 30 minutos foi 4-2. Exatamente. 6 gols, 2 pênaltis marcados contra o São Paulo, pênalti de HH do zagueiro uruguaio. Teve tudo isso. Então, para 30 minutos, foi o jogo de maior produtividade que teve, de maior emoção. Percebia-se que o time do São Caetano ainda estava batido. No começo de jogo, eles tomaram uns gols que não era normal de tomar. Exatamente. Mas depois tentaram reagir. Então, foi um jogo de muito aprendizado, tanto o primeiro como a segunda parte, e de saber que você tem que se preparar sempre para todas as situações, e nas piores situações, para que, quando acontecer, você ter mais ou menos na sua mente uma linha de raciocínio para tomar decisão. Esse foi o grande aprendizado. Com certeza. E fica aqui a nossa homenagem aqui ao jogador e a muitos que vieram a falecer dentro de campo, e é uma situação constrangedora, complicadíssima. É uma situação que a gente não deseja para ninguém e, infelizmente, acontece. E